A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Agnaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2018, na lição dos adultos, estudando a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Chegamos agora à lição 7, as 6 videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, agrupadas em playlists, numa biblioteca, facilitando para você a localização. Lembrando que, além dessa pré-aula semanal dos adultos, publicamos também a dos jovens e a dos juvenis. E se você tiver disponibilidade, assista as 3 pré-aulas semanais aqui do canal EBD, vai trazer um crescimento espiritual, vai enriquecer a sua vida. Muito bem-vindo você que já nos acompanha, você que está chegando agora, é muito bem-vindo também. Nessa última semana nós tivemos a alegria de estar junto ao pastor Eduardo Tanabe, que é pastor no Japão, e eu estou mencionando isso para enviar um forte abraço aqui ao pastor Eduardo, a todos os queridos irmãos que nos assistem semanalmente do Japão, e dizer para você que atualmente estuda conosco aqui no canal EBD mais de 120 mil pessoas. De todo o Brasil, obviamente, a nossa maior audiência é no Brasil. O canal EBD está presente em todo o território nacional e fora do Brasil. A nossa maior audiência é nos Estados Unidos. Nós já tivemos oportunidade de ter estado em 14 estados dos Estados Unidos, e entre esses estados todos, a nossa audiência número 1 é no estado de Massachusetts. Já tivemos oportunidade de ministrar no estado de Massachusetts, e querendo Deus, na última semana de agosto desse ano, nós estaremos ministrando em Newark, New Jersey, ali a Escola Bíblica de Obreiros. Vai o nosso forte abraço ao pastor José Lopes, da Assembleia de Deus Comademate, e na primeira semana de setembro, querendo Deus, nós estaremos ministrando ali na região de Boston, estado de Massachusetts. A nossa segunda maior audiência fora do Brasil é em Portugal. O ano passado, no mês de abril, nós tivemos a oportunidade de estar ministrando em Portugal. Vai o nosso forte abraço ao pastor João Bosco, a sua querida família e todos os companheiros, pastores, irmãos que estão conosco todas as semanas nos assistindo aqui de Portugal. E a nossa terceira maior audiência é o Japão. Por isso mencionamos aqui, e já enviamos um forte abraço ao pastor Eduardo Tanabe e a todos os queridos irmãos que todas as semanas do Japão estão conosco aqui no canal EBD. Quem sabe o Senhor prepara um momento oportuno para estarmos juntamente aos irmãos aí no Japão também. E vai o nosso forte abraço a todos os demais irmãos de outros países que semanalmente também estão conosco aqui no canal EBD, de quando em quando nos escrevem, testemunham também. Que Deus continue abençoando a todos, todos do Brasil, todos fora do Brasil, e ore sempre por mim, pastor Agnaldo Betti, a minha esposa irmã Eliane, pelo canal EBD, para que sempre continue sendo um canal de bênção para você. Há um número cada vez maior de pessoas nos lugares mais distantes, sempre para a glória de Deus. Muito bem, a nossa lição de hoje, a lição 7, tem data de 18 de fevereiro de 2018. Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. É o nosso tema da lição, que tem como textual o Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. A nossa verdade prática: como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. A nossa leitura bíblica em classe, o ponto da carta aos Hebreus que nós chegamos agora é Hebreus 7, do 1 ao 19. Se você não assistiu a alguma das aulas desse trimestre, assista todas elas, porque uma aprofunda a outra, uma clareia o entendimento da outra, e todas linkadas com o tema geral do trimestre. O nosso objetivo geral dessa lição, que eu vou cumprir junto a você, principalmente você que é professor e professora, e você vai cumprir certamente em sala de aula, utilizando as referências que nós passamos aqui, os subsídios, os comentários, e o nosso objetivo geral é esse: apresentar a tipologia do sacerdócio de Melquisedeque com relação a Jesus Cristo, expressando a verdade de que nosso Senhor possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Vamos fechar aqui essa parte introdutória dizendo o seguinte: no início da introdução nós temos escrito o seguinte: o capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus numa nova perspectiva. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Quem é esse personagem Melquisedeque? Muito importante entender o que a Bíblia fala a respeito dele e ficarmos com apenas aquilo que ela fala e o entendimento daquilo que ela fala. E ter muita cautela de não inventar coisas. O melhor princípio que nós seguimos é, quando a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Daqui a pouco eu vou te passar uma referência muito importante concernente a isso e outras referências mais que não constam aqui da lição. Fique preparado para fazer as anotações. Na parte final da introdução, então nós vamos ter, alinhado com o que estava te dizendo, há muitas especulações sobre a pessoa de Melquisedeque, mas à luz do contexto bíblico, é melhor vê-lo como uma pessoa histórica de natureza tipológica. Deuteronômio 29:29 é uma referência bíblica fácil de decorar, fácil de guardar, diz o seguinte, que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós, os filhos dos homens. Então, Deus, na verdade, ele não esconde coisas de nós, ele esconde para nós. É a vontade de Deus que nós nos aprofundemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, certamente, nesse nível de existência que nós vivemos, há muitas coisas que nós não teremos conhecimento. Uma vez Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis, porque todas essas coisas estarão bastante claras. Então é importante ficar com apenas aquilo que a palavra de Deus diz. O que era importante chegar para nós, chegou. E nós devemos manter a humildade de quando a Bíblia se cala sobre determinado tema, a melhor coisa que nós fazemos é nos calar também. E devemos explorar, trabalhar, aprender, colocar em prática naquilo que é revelado na palavra do Senhor. E o final da introdução vai dizer, Melquisedeque, portanto, deve ser visto como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Nesse aspecto, o escritor sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Então, é um tipo que aponta para Jesus Cristo, que na verdade a chave hermenêutica ou de interpretação das Sagradas Escrituras é enxergar Cristo em toda ela, de Gênesis ao Apocalipse. Então não apenas esse aspecto, mas todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre sacerdócio, sobre sacerdote, cuja palavra significa sacrificador, aquele que oferecia o sacrifício, aquele que representava o povo diante de Deus, e ele oferecia sacrifícios que momentaneamente cobria o pecado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, sangue é moeda espiritual, mas tudo isso apontava para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, nós fechamos aqui a nossa parte introdutória, já passando algumas referências, alguns comentários muito importantes, já estamos em aula, e se isso já tem sido abençoador para a sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui, de compartilhar nas suas redes sociais e ser um inscrito no canal EBD para receber de primeira mão as atualizações. Agora, nós vamos adentrar nos nossos tópicos, com seus subtópicos, resumi-los de uma forma, como sempre fazemos, clara, prática, bem objetiva, muito simples, de uma forma compreensível por parte de qualquer pessoa que porventura esteja estudando conosco aqui semanalmente. E o nosso tópico 1 traz por título, quanto ao aspecto de sua tipologia. Aqui nós temos 3 subtópicos e para nós adentrarmos ao primeiro deles, fazer aqui um comentário muito importante que ajuda no entendimento disso que nós estamos aqui estudando nessa aula. É que o Antigo Testamento, ele revela 2 tipos de sacerdócio. O mais conhecido deles era o sacerdócio levítico, iniciado com a pessoa de Arão, prosseguindo com seus filhos e descendentes mediante uma lei de sucessão. O segundo tipo de sacerdócio era o de Melquisedeque, baseado no evento histórico de um sacerdote que encontrou-se com Abraão, enquanto este voltava de uma grande e vitoriosa batalha. Você pode ler isso em Gênesis 14, principalmente os versos 8, 9 e o 20. Abraão foi o primeiro a reconhecer a superioridade desse sacerdote, a quem deu o dízimo de todos os despojos de guerra e por quem foi abençoado. O salmista vai declarar ali no Salmo 110, verso 4, autoria de Davi, ele vai declarar que Cristo é um sacerdote eterno segundo a ordem
sacerdotal de Melquisedeque, e não um sacerdócio temporário como o de Arão. Então esse comentário é muito importante para o entendimento daquilo que nós estamos aqui estudando. E o primeiro subtópico vai dizer um sacerdócio com realeza. Nós tínhamos sacerdotes, reis e profetas no Antigo Testamento, cada um deles ungido para exercer determinada função, mas aqui no nosso primeiro subtópico estamos falando a respeito de um sacerdócio com realeza. Então, além de sacerdote, também rei. Vamos ler a parte da metade do comentário que diz o seguinte: a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus, sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus, o profeta é aquele que recebia de Deus e entregava a mensagem para o povo. Então cabia somente aos sacerdotes. Então essa era a missão dos sacerdotes. Eles não eram reis. A ordem do sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote rei. A existência de um sacerdote rei, portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se esse fosse de outra ordem. Esse é o ponto-chave aqui. Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote, segundo, então, essa nova ordem, a ordem da qual Melquisedeque é o tipo, como citado no Salmo 110 e o verso 4. Então, esse é o ponto essencial aqui, no que diz respeito a sacerdócio com realeza. Sacerdote e também rei. A ordem anterior não permitia isso, precisaria ser segundo uma nova ordem. Essa nova ordem é a de Melquisedeque, podendo então, portanto, ser sacerdote e ser também rei. Um aprendizado prático que nós poderíamos extrair daqui é que nós não deveríamos nos envolver com coisas fora do nosso chamado, quando aqui foi mencionado a respeito de que o sacerdote tinha sua função de sacerdote, o rei tinha sua função de rei, o profeta da mesma maneira. É muito importante nós estarmos sempre alinhados com o chamado de Deus na nossa vida. O que é um chamado? A palavra chamado envolve a palavra chama, aquilo que arde. Então, é apenas uma das maneiras para entender o chamado de muitas outras que, em momento oportuno, podem ser aprofundadas. Mas a grande lição aqui é que nós deveríamos descartar, tirar da nossa vida tudo que não agrega valor ao nosso chamado. E, por outro lado, trazer para perto de nós, para a nossa vida, tudo que soma ao nosso chamado. E não nos envolvermos em coisas que não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus é muito generoso, não deu tudo para um só. Ele deu um pouco para cada um, para aquilo que é o propósito dele na vida desta pessoa, para a qual ele pode ser bênção para o corpo de Cristo, para a sociedade, de uma maneira geral. Agora, Deus é muito sábio e ele não deu tudo para um só, mas ele vai colocar pessoas perto de nós, principalmente no que diz respeito ao aspecto liderança, que tem aquilo que nós não temos. E aí, nós devemos fazer o quê? Nós devemos abrir portas para essas pessoas e permitir que elas desenvolvam, usem as ferramentas que Deus deu para elas. Quando fazemos isso, todos ganham com isso. O reino de Deus ganha, e é algo então que nós podemos trazer como uma aplicação prática, refletir sobre isso e dentro daquilo que Deus tem na vida de cada um de nós e a posição que nós ocupamos, nos posicionar em relação a isso. O segundo subtópico, um sacerdócio firmado na justiça. Nós vivemos numa terra onde não habita a justiça. Não precisa conhecer muito, não precisa ir muito longe para perceber isso com bastante clareza. Então nós vamos ter aqui, mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este fora o quê? Rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Nós vamos aprofundar o tema do segundo subtópico, que é firmado na justiça, mas dizer algo a respeito desse título também, rei de paz. E você poderia anotar Isaías 9 e verso 6. Eu disse que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Isaías é um profeta messiânico. Então, muitas profecias concernentes ao Messias e que teve total cumprimento na vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho segundo Mateus não é o livro mais antigo do Novo Testamento, mas é o primeiro
por ordem dos livros na nossa Bíblia, porque ele que faz o link entre o Antigo e o Novo Testamento. Então nós vamos ver diversas vezes em Mateus ele dizendo algo assim, como disse o profeta Isaías. Então foi escrito originalmente para provar aos judeus que todo o Antigo Testamento e todas as profecias concernentes ao Messias tiveram pleno cumprimento na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, comentando aqui sobre o príncipe da paz, Isaías 9 e verso 6, vai dizer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só há paz de verdade através do príncipe da paz. Concernente à justiça, vamos continuar lendo. A figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece em Gênesis 14, do 18 ao 20, no contexto da guerra dos 5 reis contra 4 no Vale dos Reis. Concernente a essa questão de justiça, marque segunda carta de Pedro 3 e verso 13, que diz o seguinte: nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então, durante a nossa geração, e assim em todas as gerações, qual é a solução para as injustiças do mundo? É o justo. A solução para as injustiças do mundo é o justo. Então essa responsabilidade está conosco, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ser sal, ser luz e fazer diferença nessa sociedade. Como diz Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No final do segundo subtópico, é fora de qualquer dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus, que reinaria com justiça e cujo reinado não teria fim. Muito bem, o terceiro e último subtópico, um sacerdócio com legitimidade divina. Aqui nós vamos ter que o sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Então você vê até genealogias presentes nas Sagradas Escrituras. Os judeus sempre valorizaram bastante genealogias. Há muito que se aprender até nas genealogias. Não se deve desprezar nenhum ponto das Sagradas Escrituras, toda ela é palavra de Deus, toda ela é proveitosa para ensinar. Por exemplo, nós vamos ter na genealogia a menção ali de Raabe, a prostituta. Nós vamos ter ali também a respeito a menção do episódio ocorrido com Batseba. Tudo isso está presente na genealogia. Eu estou comentando isso porque um dos ensinos, algumas pessoas que têm brasão de família e elas querem dizer, olha, nós temos sangue azul, olha, toda a nossa descendência, só gente boa, né, só doutores. Glória a Deus por isso, mas na palavra de Deus, na genealogia do Senhor Jesus Cristo, está presente aí Raabe, a prostituta, alguns outros episódios ali, porque ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e porque ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Não necessitam de médicos os sãos, mas aqueles que estão doentes. Nós vamos ter ainda aqui, quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sumo sacerdote. É exatamente isso que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Então, sobre Melquisedeque, vai ser mencionado nas Sagradas Escrituras sem início e sem fim. O que isso quer dizer? Então, vamos concluir esse primeiro tópico, passando mais algumas informações importantes concernente a Melquisedeque. Quem foi essa pessoa? Certamente uma pessoa histórica chamada Melquisedeque. Foi contemporâneo de Abraão, foi rei de Salém, sacerdote de Deus. Abraão pagou dízimos e foi por ele abençoado. A Bíblia o tem como prefiguração de Jesus Cristo, que é tanto sacerdote como rei. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, o que significa que Cristo é anterior a Abraão, a Levi e aos sacerdotes levíticos e maior do que todos eles. E o que quer dizer quando diz que não tinha nem mãe, nem pai, nem mãe, início, fim? Não significa que Melquisedeque literalmente não tivesse pais nem parentes, nem que era anjo. Significa tão somente que as Escrituras, esse é o ponto central, não registram a sua genealogia e que nada diz respeito ao seu começo e ao seu fim. E ponto final.
Nós não devemos colocar ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Por isso serve como tipo de Cristo eterno, cujo sacerdócio nunca terminará. Esse é o resumo do nosso primeiro subtópico, já podemos avançar. Nós vamos adentrar ao tópico 2, quanto ao aspecto de sua natureza. O primeiro subtópico, um sacerdócio perfeito. Aqui a palavra perfeição, no contexto que ela é usada, é para se referir ao relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. Então, os sacrifícios no Antigo Testamento, eles cobriam momentaneamente o pecado e apontava para o sacrifício, sim, aí perfeito, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que na cruz, no registro, no idioma que foi escrito no Novo Testamento, que é o grego koiné, a palavra koiné significa comum, você vê aqui nesta e em outras lições, sempre mencionando quando é o Novo Testamento, palavras em grego. Nós temos aqui no canal IBD 2 vídeos de um curso de introdução ao grego do Novo Testamento. Se você não assistiu, desejar assistir, você encontra aqui esses 2 vídeos, e é por isso que é mencionado em grego. E em grego, ali na cruz, foi dito pelo Senhor Jesus, tetelestai, que significa está consumado, foi feito, bem feito de uma vez por todas. Vamos continuar a leitura para destacar aqui essa expressão relacionamento para com Deus, que é muito importante ser destacado. O autor sacro destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha a possibilidade de realizar. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Romanos 5:1 vai dizer, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, Deus, antes de ser um Deus de regulamentos, é um Deus de relacionamento. Nós somos criados para o relacionamento. Às vezes nós somos até bons servos, trabalhamos bem, mas somos péssimos em relacionamento. Tenho eu e você investido no relacionamento para com Deus? Tenho eu e você tido um devocional diário para investir no relacionamento com o Espírito Santo? Nós estamos aqui no estudo bíblico, estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, sabe o que é? Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus é o único livro que temos a oportunidade de ler na presença do autor. E ninguém melhor para explicar algo que foi escrito do que o seu autor. Então tenha na sua casa um local chamado quarto de guerra, lugar secreto, não importa o nome, mas um local onde você investe no seu relacionamento para com Deus, não só quando vai ensinar, quando vai pregar, mas para alimentar o seu espírito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e investir no seu relacionamento com o Espírito Santo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, e olha a parte final, é galardoador daqueles que o buscam. Galardoar é recompensar. Deus sempre vai recompensar quem investe tempo nele, em comunhão com Ele. Então, se você tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo e tome uma posição em relação a isso. Invista no seu relacionamento com o Espírito Santo. Então, Deus nos criou para relacionamento. A vida gira em torno de relacionamentos. E o relacionamento mais importante é o relacionamento para com Deus. O relacionamento nosso para com Deus vai afetar positivamente todos os demais relacionamentos nossos. Quem nós seremos como maridos e pais, em grande parte, depende do nosso relacionamento para com Deus. Quem uma mulher será como esposa e mãe, depende desse relacionamento. E assim os pais, e assim os filhos, e assim a nível ministerial e em todos os demais tipos de relacionamento. O segundo subtópico, aliás, nesse primeiro subtópico que fala a respeito de perfeição, destacar ou reiterar, você que já nos ouviu dizer isso, é importante aqui, que o sentido de santo, e daqui a pouco esse tema vai estar presente aqui na aula, biblicamente, santo não é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos, todos nós estamos em obras. O sentido bíblico de santo é separado, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento, num processo progressivo. Agora eu comentei isso também para acrescentar Mateus 5,48. Anote essa referência. Termina o capítulo 5 de Mateus dizendo o seguinte: sede vós, pois, perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nenhum de nós somos perfeitos. Se o versículo dissesse, sede vós, pois perfeitos, já seria difícil. E ainda diz, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora, texto sem contexto é pretexto para heresia. Veja em que contexto Jesus disse essas palavras. Os versículos anteriores, todos ele está falando a respeito do amor. O amor é o termômetro, o amor é o verdadeiro sinal da genuína espiritualidade. Se você quiser saber o quanto espirituais nós somos, é o quanto nós amamos. Por isso que Jesus, quando perguntado a respeito do maior mandamento, ele disse, olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. O amor em 3 dimensões, na vertical para com Deus e também para conosco e na horizontal para com o nosso próximo. E Jesus vai dizer o seguinte, porque toda a lei e os profetas se resume nisso. Tudo se resume no amor. O amor é o termômetro da verdadeira, da genuína espiritualidade. O segundo subtópico, um sacerdócio imutável. O Espírito Santo havia falado pela boca de Davi, lembra lá no Salmo 110 e no verso 4, que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. E essa profecia, quando cumprida, necessariamente tornava obsoleta a lei mosaica e o sacerdócio levítico, demonstrando dessa forma o seu caráter o quê? Transitório, passageiro. Somente o sacerdócio de Jesus seria imutável e de caráter não transitório. Então, sobre essa questão de Deus ser imutável, desse sacerdócio imutável, na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, você vai ter o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai ter em Tiago 1,17 que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Referências importantes dentro desse ponto aqui da lição. Então, descansa em Deus. Ele ainda está sentado na sala de controle do universo e tem o controle sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus é fiel. Descansa no Senhor. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Muito bem, o terceiro subtópico, um sacerdócio eterno. Aqui nós vamos ter, em Hebreus 7,16, a expressão da vida incorruptível. O que isso significa? A expressão vida incorruptível é uma referência à ressurreição de Jesus e seu triunfo sobre a morte, demonstrando assim o caráter eterno do seu sacerdócio. Jesus é a primícia dos que dormem. O grande capítulo da ressurreição, na Bíblia, 1 aos Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. A doutrina base do cristianismo é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele vive e vive para todo sempre. Ele é a primícia dos que dormem. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, ele vai dizer que os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão. Cristo foi a primícia dos que dormem. Mas aqueles que morreram em Cristo também hão de ressuscitar. E nesta ocasião, os que estiverem vivos terão os corpos também transformados e subirão juntos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. E o texto termina dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa bendita esperança. Nós vamos ter ainda aqui o seguinte, Cristo não era sacerdócio por uma imposição humana ou mandamento carnal, mas por atribuição divina. Como diz o versículo 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7 e verso 17. Então, não por imposição humana ou mandamento carnal, mas atribuição divina. É claro isso já em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, como uma aplicação prática, concluindo esse tópico 2, é muito importante, da mesma maneira nas nossas vidas, como já dissemos nessa aula, que Deus tem um propósito original nas nossas vidas, sempre evitarmos 2 extremos, por exemplo, concernente ao ministério. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, os 2 extremos a serem evitados nunca force uma situação.
Nunca force a barra de uma tal maneira que se não der para entrar pela porta, então vai pela janela mesmo. Não será bom para ninguém. Esse é um extremo, porque se Deus tem um propósito, no tempo certo, há um tempo para todo propósito, vai acontecer aquilo que Deus tem projetado para a vida de cada um de nós. O outro extremo é que, se Deus chamar, também não fuja do chamado de Deus. Então esses dois extremos devem ser evitados, porque as coisas não devem ser por imposição humana, mandamento carnal, mas por atribuição divina. Amém? Muito bem, nós podemos então avançar agora, caminhando para a conclusão dessa abençoada lição, no último tópico, o tópico 3, que traz por título, quanto ao aspecto de seus atributos. O primeiro subtópico, um sacerdócio santo. Lembra que eu disse que esse assunto santo, santidade iria retornar? Esse é o momento. Então, santidade é um dos atributos de Deus. Isaías, capítulo 6 e verso 3, é a chamada de Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, Deus não tem como único atributo apenas a santidade, portanto ele é justiça também, e também não tem como único atributo que Deus é amor. Então é um conjunto de atributos, e não se pode abraçar um e desprezar outro. Não se pode pegar que Deus é bondade, é misericórdia, é amor, e desprezar que esse mesmo Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Portanto, ele é juízo, é justiça também. Então, essa palavra concernente aos atributos divinos. Em outro ponto da carta aos Hebreus, o autor sagrado afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso é Hebreus 12 e verso 14. Então, alguns aspectos da salvação, eles são instantâneos, como, por exemplo, a justificação. Romanos 5:1, que eu já citei aqui nessa aula. Alguns aspectos, ele tem um início, como é o caso da santificação, mas ele é progressivo, é hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, estamos em obras e aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando, Filipenses 1 e verso 6. Então é muito importante sempre trazer a lembrança que sem esse processo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É o Espírito que produz isso, é o Espírito Santo, e eu destaco, o Espírito é santo. Então, o Espírito Santo, quando começa a operar na vida de alguém, primeira coisa que começa a acontecer é que essa pessoa começa a ser trabalhada no aspecto que? Santidade, que o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos aperfeiçoando. Lembrando que nós somos templos do Espírito Santo, e ele morando em nós produzirá uma santidade interior. Porque quando é só exterior, é farisaísmo, é sepulcro caiado. Deus vai dizer para Samuel, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então, o exterior importa para Deus? Claro que importa, mas quando é reflexo do interior. Porque se o interior mudar, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5,17. Se o interior mudar, o exterior muda também. Então é uma nova maneira de pensar, de falar, de se vestir, de se comportar em todas as diversas situações na vida. Vamos seguindo então. Assim, devido à condição humana, não apenas os sacerdotes não eram perfeitos, mas todo o sistema sacerdotal levítico era imperfeito. Somente Cristo podia atender às exigências de um sacerdócio inteiramente santo e perfeito. Aqui é importante destacar que esse sacerdócio imperfeito, justamente esse aspecto. Em que sentido? Que o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios pelo povo, mas ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele também era pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também vai dizer em 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Então o sumo sacerdote precisaria oferecer por ele também. Por isso que não se pode falar do pecado do outro só porque é diferente do nosso pecado, porque todos pecaram. E o sacerdócio de Cristo é diferente nesse aspecto do ponto da lição que nós estamos estudando, porque o Senhor Jesus sempre viveu sem pecado. Ele vai dizer uma certa vez, quem de vós me convence de
pecado. Então, com isso, nós podemos adentrar no próximo subtópico, que vai dizer exatamente um sacerdócio inculpável. Vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdote. Mas além desse atributo, ele deveria ser também o quê? Inocente. Veja Hebreus 7, 26. E o que significa inocente dentro desse contexto? Sem maldade. A ausência de tudo o que é ruim e errado. E Jesus cumpriu também esse pré-requisito. Então nós vamos ter aqui, o apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus que esse não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Primeira carta de Pedro 2, 22. Não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Cristo Jesus. Por isso que eu mencionei para você, ele vai dizer, quem de vós me convence de pecado? Então preencheu todos os requisitos. Um sacerdócio, portanto, inculpável. Sobre culpa, quero aqui fazer um parênteses, trazer uma aplicação que eu tenho certeza que se o Espírito Santo nos inspira a dizer isso vai ser de grande proveito para alguém que ele é sabedor, que estaria conosco aqui nessa videoaula. Diabo significa acusador. Satanás significa adversário. Nós estamos falando a respeito da culpa. E o diabo, como acusador, ele quer fazer isso que é a sua atribuição, acusar. E arrependimento bíblico é confessar e deixar. Provérbios 28, 13. E algumas vezes as pessoas confessam e deixam e foram perdoadas por Deus. Mas não desaparece o sentimento de culpa porque o acusador continua acusando e a pessoa dá ouvidos ao acusador. Quem sabe eu estou me dirigindo a uma ou mais pessoas que estão vivendo essa situação. Então, ouça o que diz o Espírito Santo. Se você confessou, abandonou, se arrependeu de verdade, arrependimento é abandonar o pecado. Você já foi perdoado, perdoada pelo Senhor. Você não pode mais permitir acusação por parte do acusador. Porque ele é o acusador dos nossos irmãos. Então que você seja liberto, liberta desse sentimento de culpa, por ter a convicção de que foi perdoado, perdoada por Deus. Experimente essa libertação que vem através da purificação do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, aproveitando fazer essa aplicação, quando estamos estudando sobre um sacerdócio inculpável e algumas vezes o acusador quer nos manter debaixo de culpa, quando nós já fomos perdoados por Deus e não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, disse Paulo aos Romanos. O terceiro subtópico, um sacerdócio imaculado, ou seja, sem mancha, sem mácula. Essa palavra tem então o sentido de sem manchas, era usada no contexto bíblico para se referir tanto à pureza ritual como ética. É importante a questão da pureza ritual, porém a pureza ritual era exterior. Por isso que no subtópico anterior eu fiz esse comentário com você a respeito de que o Espírito Santo trabalha internamente e vai ter o reflexo dessa mudança externamente, porque éramos sabedores do conteúdo desse próximo subtópico. Então a questão da pureza ritual ela era importante, porém apenas o aspecto exterior. E interessa para Deus o exterior quando é reflexo do interior, senão é puro farisaísmo. E a questão, então, ética, foi a essa vida santa, a essa questão ética, no seu sentido ético, então, e não apenas ritual, que o autor alude para retratar o Senhor como separado dos pecadores. Então, além do que nós já dissemos, é muito importante ser dito que falamos a respeito da questão que não é só exterior, mas deve ser interior também. Outro aspecto que poderíamos acrescentar é as coisas não ficarem apenas na teoria, mas partirem para a prática. Qual é a razão de nós estarmos juntos aqui todas as semanas? Qual é a razão de você, professor e professora, falar a sua classe, se dedicar, buscar a excelência,
trazer conhecimento, subsídios, ser inspirador através da sua vida, do seu exemplo, que esse é o maior ensino. Qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade de tudo isso é que isso possa ter um efeito transformador na nossa vida, sair da teoria e ir para a prática. Por isso que o Senhor Jesus, quando vai falar sobre os 2 alicerces em Mateus 7, ele vai dizer: tem quem ouve e pratica, e tem quem ouve e não pratica. O que ouve e pratica está construindo a casa sobre a rocha, o que ouve e não pratica está construindo a casa sobre a areia. É uma questão de tempo para o vento soprar. Por isso que a nossa vocação aqui no canal EBD, e para isso o Senhor levantou esse canal, que em abril, querendo Deus, completa 4 anos no ar. As videoaulas no mês de aniversário do canal EBD de 4 anos serão gravadas, querendo Deus, diretamente de Israel. Você que está conosco aqui deve presenciar isso, querendo Deus. Por que Deus nos levantou? Principalmente para esses 2 principais objetivos: trazer um estudo sério, totalmente genuíno, bíblico, totalmente cristocêntrico, porém de uma forma muito clara, prática, objetiva, muito simples, de uma forma compreensível por parte de qualquer pessoa que esteja conosco. Essa é uma das marcas do canal EBD. A outra, para que independente da faixa etária que nós estamos aqui trazendo a lição, independente do assunto, sempre contextualizarmos, mas trazer para a parte prática. O que isso que estamos estudando tem a ver com a nossa vida e quais os posicionamentos que nós temos que tomar em cima disso. Então vamos refletir sobre tudo que nós temos estudado, pegar esse ponto aqui, que está falando sobre um sacerdote imaculado, sem mancha, a questão da santidade, que todas essas coisas passem a fazer parte prática na nossa vida. E finalmente, não apenas de palavras, porque nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Mateus 7:21 diz que nem todos o que me diz Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, certamente nós chamamos aqui a responsabilidade de todos nós a darmos uma resposta em relação a tudo isso que tem sido estudado. Tocamos aqui em todos os pontos principais da lição, tocamos nos pontos essenciais, trazendo os subsídios, e nós esperamos que essa videoaula tenha sido grandemente abençoadora na nossa vida. Sejamos eternamente gratos por esse nosso sumo sacerdote eterno, por aquilo que ele realizou, a salvação da nossa alma. Temos uma gratidão eterna por tão gloriosa salvação. Valorizemos, sejamos gratos diariamente e vamos valorizar a habitação do Espírito Santo na nossa vida. E vamos entender qual é o nosso chamado, a nossa vocação, e tendo entendido isso, investir tudo nisso, fazer com excelência, fazer para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, que aula abençoada. Olha, nós precisamos nos despedir, e se você puder aguardar só um minutinho, e se essa videoaula foi bênção, não esqueça de dar aqui o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Você que ora por nós, pode nos acompanhar nas redes sociais também. E eu gostaria, antes de nós nos despedirmos, dizer que nesse final de semana nós estivemos na nossa igreja sede central, Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, a igreja a qual nós pertencemos, e participamos ali da reunião geral dos obreiros na parte da tarde e à noite do nosso culto, e fomos também levar o nosso forte abraço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, a quem eu aqui também envio um forte abraço e os parabéns mais uma vez pela passagem do seu aniversário. O nosso desejo, meu e de minha família, é que Deus continue abençoando a vida do pastor Paulo e família grandemente, dando saúde, dando proteção e usando grandemente na sua obra como tem feito. E também tive alegria ali, entre os demais, todos os companheiros que tivemos a oportunidade de rever, nos abraçar, falar das bênçãos de Deus, destacar aqui o querido amigo também, pastor Eliazar Secom. É um grande amigo, ele, a sua esposa, a irmã Maria, toda essa Marisa, a sua esposa, a irmã Marisa, e toda essa querida família, que nós enviamos aqui o nosso forte abraço. Muito bom gozar da amizade do pastor Eliazar Secom, que é um homem de Deus e tem sido um instrumento também nas mãos do Senhor ao realizar a sua obra. E ele também está conosco aqui, sempre no canal EBD. Meus irmãos, o nosso próximo encontro na lição dos adultos será na lição 8, que vai falar sobre uma aliança superior. Então, até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.